Então tá, gente. Nós pedimos muito e a Panini trouxe para o Brasil o DC Finest, né? Novo formato. Levou um tempinho para eu gravar esse vídeo, porque, cara, são mais de 500 páginas de uma publicação. Ela é de 1978 até 1979. Então, sabe, é bastante texto. Levou um tempinho, tá? Levou um tempinho. E a gente tá falando de uma publicação que já chega por aqui com críticas, né? Teve uma galera, acho que boa parte, na verdade, dos leitores reclamou da Panini justamente começar com esse volume, né? Que eles batizaram aqui de parcerias. Aí na tela vocês estão vendo os volumes da coleção. Lá fora, tá? Tem mais de 60, ou seja, eu acho pouco provável que a gente tenha tudo isso publicado no Brasil. E na verdade, vários deles até a própria Panini já tinha lançado, tipo, sei lá, tudo que é história do Batman, a maior parte já saiu no Brasil. Tem o início do Superman, o início do Batman, que saíram no DC de Ouro e do Batman de Ouro. Então eu entendo também que a Panini ela procurou ir para um lado de algo que ela não publica já tem algum tempo. Mas antes de falar do que a Panini poderia ter publicado, deixa eu falar do que exatamente a editora publicou. Então, bom, primeiro esse formato, tá? Ele é um encadernado de capa cartão, como eu falei, mais de 500 páginas, então é bastante história. E aqui a gente tem compiladas 29 edições, sendo que 14 delas são o DC Comics Presents, que foi uma revista que saiu junto com o filme do Superman, lá de 78, que mostrava encontros do personagem com heróis B da DC, né? Personagens não são tão conhecidos. E tem mais 15 edições do Brave and the Bold, que vocês sabem que nessa época a revista era basicamente era encontros do Batman com outros super-heróis. Olhando a coleção como um todo, tá? Praticamente tudo aí é resgate histórico. Mas, pô, tem as primeiras histórias da Patrulha do Destino, do Desafiador, Metamorfo, Pacificador. Cara, tem... lá no grupo de apoiadores do Catarse, o Lucas, ele sugeriu, por exemplo, Homem Borracha, Super Choque. Gente, tem um volume em especial do Batman, que se a Panini publicasse, tá? Começasse a coleção com ele, pô, o povo ia celebrar. São basicamente as histórias que vêm antes da saga do Batman. Ou seja, é exatamente o Batman pré-crise. Resumindo, sim, existiam opções melhores para a editora. Tanto é que agora que eles vão lançar o próximo é um focado no Lanterna Verde. Então é legal, assim, são histórias que não saem há muito tempo no Brasil. Eu não acho que a Panini tinha um leque tão grande para publicar, né? Como eu falei, cara, a Panini não vai começar uma coleção com Metamorfo, por mais legal que eu ache. Mas eu quero dizer que mesmo entre os títulos mais populares, sabe, tinha outras opções. Mas falando agora um pouco da edição, cara, o melhor da DC, né, que é o título a tradução do DC Finest, tá praticamente idêntico ao encadernado lá de fora, sabe? Tem uma pequena alteração, sei lá, na lombada que eles mudam a ordem dos elementos. E tem um ponto que a edição da Panini tem que lá fora eles não fizeram, que é bem legal, inclusive, que é um trabalho editorial, olha só, de explicar o que é cada revista, sabe? Explicar, tá, beleza, o Brave and the Bold é focada em encontros do Batman com o Superman, surgiu em tal ano. Pô, isso aqui ficou muito bom, sabe? É uma página editorial, porque lá fora o encadernado gringo só tem propaganda, igual aqui, ó, que a Panini tá divulgando o próximo título, que é o Lanterna Verde. Mas lá eles não tiveram cuidado de, tipo, cara, vamos fazer um textinho, né? Explicar pro leitor o que eles acabaram de ler. Eu já vou mudar a câmera e comentar vários detalhes de várias edições. Que, cara, como eu falei, tá? Foi uma leitura mais lenta, mas tem coisas muito legais aqui. Como tem outras que são catastróficas. Mas vamos lá. Como eu falei, são 29 edições originais aqui no encadernado. A maior parte delas saiu no Brasil naquele Lendas do Cavaleiro das Trevas, Jim Aparo, porque o Jim Aparo desenhou quase tudo aqui do Brave and the Bold, né, envolvendo ali o Batman. Tem parte saiu naquele especial do Garcia Lopes também, que é o Lendas, acho que é o Lendas do Homem de Aço, né? Garcia Lopes. E uma edição saiu no Batman do Don Newton, que a Panini também publicou, né? Essas eram coleções da Panini focadas em desenhistas. Eu fiz uma pesquisa aqui e vem comigo, ó. O que não tinha saído no Brasil? Tudo que está aqui já saiu em algum momento no Brasil. O problema é que boa parte saiu pela Ebal nos anos 70. Mas, olha só, o Brave and the Bold, edição número 146, onde o Batman encontra o Soldado Desconhecido, só saiu pela Ebal. E boa parte do DC Comics, na verdade quase tudo aqui do DC Comics Presents, né, a revista do Superman, gente, da 5 até a 14 só tinha saído pela Ebal. Foi interessante de ler essa publicação, porque normalmente quando eu leio quadrinhos, sei lá, tal história foi publicada pela Abril em tal ano, né? Geralmente é assim. Então
não é tão comum eu ver notas que nem tem aqui do tipo, isso foi publicado em tal ano pela Ebal. Ok, então depois dos detalhes técnicos, vamos lá para experiência de leitura, detalhes editoriais do quadrinho. Bom, ó, como eu falei aqui, ó, tem a data bonitinha, então aqui tem os vários anos, e aí é de 78 até 79. Tem algumas capas aqui também. Aquilo que eu falei da lombada, cara, é algo bobo, né? Mas a Panini só mudou de ordem aqui, né? Então, tipo, tudo isso aqui tem na versão gringa. Só eles mudaram de ordem e ficou bem legal ó, a edição brasileira. Ó, repara que, como eu falei, não tem nenhum texto editorial, não tem contexto, não tem nada, tirando ali a quarta capa. Aí tem o índice, com as 29 edições, e aí já começa numa aventura do Batman com a Canário Negro. Então, esse é um problema do encadernado, tá? Se vocês querem saber. Até aqui começa com Coringa, a primeira história. É legal, né? Pô, é um vilão. Até o plano dele é legal, assim, de acompanhar. Mas, assim, faltam vilões conhecidos nesse encadernado. Pra vocês terem uma ideia, sei lá, nas histórias do Superman não tem Lex Luthor em nenhum momento, por exemplo. O Batman não tem Duas Caras. O que eu achei engraçado nessa primeira é que, gente, o Batman, ele não tem pena de usar o pobre do Alfred como ele acaba sendo uma isca, né? Justamente para o Batman pegar o Coringa. Aí tem a segunda, que é envolvendo o Aquaman, ainda é o Brave and the Bold. Essa história é legal, tá? Essa é bacana, assim, envolve o Batman tá investigando, tem a ver também com a primeira história, ele tá numa investigação, e aí o Aquaman não quer que ele descubra algo. E aí o Batman acha estranho, né? Pô, por que tu tá me impedindo de descobrir a verdade? Aí na sequência, ó, tem uma história do Batman com Rastejante, também não é assim digna de grande nota. Aí tem a história, ó, aqui começa o DC Comics Presents, né, de 78, que é justamente o momento que a gente vai ver o Superman com Flash, ó, que é a capa do quadrinho. Aí é uma história em duas partes. Gente, é complicado, tá? Assim, porque se a gente pegar... Eu não estou comparando essa história com as histórias atuais, que isso não faria o menor sentido, mas comparando com as próprias histórias do encadernado, essa daqui é complicado. Ela vai e volta e os heróis eles têm uma briga entre raças alienígenas e vai e volta no tempo para não sei o que acontecer e tem um agente. Nossa, é muito esquisito. Mas é isso, né? Talvez o grande destaque aqui é o fato de que tem um pouco de uma corrida envolvendo o Flash e o Superman, e isso é bem clássico nos quadrinhos. Galera, eu não cheguei a comentar antes, mas olha só. Aqui tem o José Garcia Lopes, por exemplo, né? Como eu falei, isso aqui já foi publicado no Brasil, e a maior parte das edições é o Jim Aparo desenhando. Mas eu não vou falar todas as equipes criativas, mas vai ter Paul Levitz, por exemplo. Ok, ó, como eu falei, a segunda parte do DC Comics Presents é a continuação da história anterior. Mas olha só. Nossa, tem uma... Aí a próxima é o Arqueiro Verde encontrando com o Batman. Gente, essa aqui é sem pé nem cabeça. Meu Deus do céu. Envolve eles indo para a era medieval. O legal do encadernado é que muda muito o foco, sabe? Então aqui, por exemplo, ó, aqui tu tem uma investigação, uma história investigativa do Batman, as primeiras. Aí na sequência, aqui tem o Superman com Flash, envolve viagem no tempo, então já é ficção científica. Aí essa daqui é uma aventura medieval. Nossa, aí acaba do Arqueiro Verde, tem o Superman com Adam Strange. Eu diria que essa é a primeira grande história do encadernado. Essa é muito boa, a gente está na página 121, e envolve a Terra troca de lugar com o Ran, que é o planeta lá do Adam Strange. E a história é boa, sabe? Eu acho que em algum nível tem um desenvolvimento de personagem. O Adam Strange ele questiona o fato de que ele nunca foi um herói na Terra, né? Ele foi um herói em outro planeta. Então isso é bacana. E até deixa eu mostrar para vocês a estrutura. Ó. Sempre tem a capa. A primeira página de praticamente todas as histórias é algo mais impactante. Então aqui já mostra o Adam Strange vendo alienígenas no planeta Terra, o que é muito esquisito. E o Superman voltando. E ele descobre que na verdade ele não voltou para a Terra, né, porque os planetas trocaram de lugar. Aí tem o Batman encontrando o Vingador Fantasma. É tudo história aí, não dá pra falar muito sobre ela assim. Tem Batman com os Homens Metálicos. Eu acho que um defeito, tá, da maior parte das tramas é que
falta um desenvolvimento de personagem. Não, porque, cara, vamos ser sinceros aqui. A gente sabe que nada de relevante vai acontecer nessas histórias. Nada, o Batman não vai morrer, não vai ter nada impactante. Aqui ele já encontra o soldado desconhecido. Mas as que se destacam aqui no encadernado são justamente aquelas que trazem algum desenvolvimento, sabe? Tu tem alguma... O personagem tem alguma questão a ser discutida. Peraí, aqui eu acho que é o Aquaman. É, o Superman encontrando o Aquaman. Essa também é bem sem graça. Peraí, acho que aqui é a próxima... Tá, e tem o Batman com o Supergirl. Também não empolgou. Aqui o Batman e quer dizer, o Superman encontrando o Flash. Cara, é incrível que parece que toda semana o Superman tá ganhando algum prêmio em algum lugar ao longo da revista. E, detalhe também, né? A gente diz que o Superman ele só é... Aqui é a Safira Estrela. Superman ele só é afetado por Kryptonita. Né? Mas não, se tu ler esse encadenado, tu vai descobrir que, cara, cada 5 páginas eles descobrem outro jeito de matar o Superman. É impressionante, assim. A última coisa que ele é afetado é por Kryptonita. Aí essa aqui eu acho que é o Gavião... Ah, não, é o Tornado Vermelho. É, o Tornado Vermelho junto com o Superman. Tá, aí na página 285 tem pra mim, talvez a terceira melhor história. Cara, o Homem Borracha. Putz, é bem legal. Eles estão indo investigar o desaparecimento das árvores de Natal. E aí o Homem Borracha fala um pouco como ele se sente uma aberração de circo, aí o Batman conversa com ele. Ó, como eu falei, quando tem desenvolvimento de personagem, sabe, a trama tem uma sustância, sabe, não é só uma aventura. Aqui o Batman com os Titãs também não empolga muito. Aqui tem o primeiro encontro do Superman com o Monstro do Pântano. Sim, o Monstro do Pântano surge em 71. Só em 78, né, que de fato os dois se encontraram. Aí envolve ali também o Solomon Grundy. Eu não vou dar muito detalhe. Brave and the Bold, edição número 150. O diferencial dessa revista é o fato... que é spoiler. Ô, gente, é um spoiler de... acho que não vai mudar muito. Normalmente, tá? Essa revista, o Brave and the Bold, mostra o Batman encontrando heróis pouco conhecidos, né? ou heróis, né, que não são óbvios. Ele nunca se encontra com o Superman. Por quê? Porque tinha uma revista, o DC Finest, que era, né, justamente o encontro entre os dois. Na 150 é o primeiro momento que a gente vai ver os dois, né, agindo juntos. Aí tem o Superman com a Mulher Maravilha. Essa história, nossa, essa aqui envolve uma raça alienígena e um monstro gigante de gelo. Ok. O que tem aqui na sequência? Eu acho que é aquela que eu estou imaginando. Essa aqui é uma viagem. A Discoteca da Morte. Então, é o Flash e o Batman. Eles vão para uma festa onde pessoas estão sumindo, né? Estão sendo mortas enquanto eles estão... Cadê aqui, ó? Vamos, Bruce, né, diz o Barry Allen. Você não quer que o Batman seja a única pessoa que passa as noites requebrando o esqueleto. essa história é legalzinha, assim, que envolve os dois investigando ali a tal da discoteca. E o Barry Allen, ele acredita que é um fantasma o problema, né, que seria uma entidade. Aí o Batman diz assim, não, ô Barry, impossível ser um fantasma, né? Isso não existe. Aí corta para algumas páginas aqui anteriormente, né? O Batman encontrando, sei lá, o Mago Merlin. Mas enfim. Tá. Mas fantasma não pode existir, né? Não tem como. Não vai acontecer. Ok. Aí tem o Superman encontrando o Sargento Rock. Essa história é legal. Envolve ali viagem no tempo. É bacana. Ó. De novo o Superman ganhando um prêmio em algum lugar. Novamente, o pessoal realmente gosta bastante do Superman. Tá, deixa eu ir pra cá. Aí tem o Átomo com o Batman, também é uma história qualquer nota, assim. Batman e Gavião Negro, pelo que eu me lembro, essa história ela explica algo da história anterior, quando o Superman lá ganha o prêmio. Tá, na sequência tem o Batman e o Tornado Vermelho. Deixa eu me lembrar essa aqui é uma investigação, essa aqui é razoável, é legalzinha até, envolve uma investigação. Aí tem esses robôs também, que são os inimigos. É legal. Ó, na sequência, tem uma boa também, que é o Superman encontrando o Senhor Milagre. Bom, primeiro que é um encontro completamente inusitado, mas também tem todo um drama, porque o Senhor Milagre diz, né, que, eu sou um alienígena, né? O Superman também é um alienígena.
que ele é um herói na Terra e ninguém se importa comigo? Sabe? Também é bacana essa história. Deixa eu ver aqui na sequência. Tá, aí eu acho que eu pulei demais. Tá, nossa, essa aqui é terrível de ler. Meu Deus do céu. Essa aqui é o Batman com Metamorfo. Aí o Batman viaja aí para vários locais. Essa é meio sem pé nem cabeça. Ok. Gente, mas aí tem uma. Cara, essa aqui é inacreditável. A gente tá chegando já quase no final do encadernado, ó. Que é o Batman encontrando Lanterna Verde. Repara aqui que tem um terremoto em Gotham. E aí o Batman descobre que... Aqui, ó, ele vai investigar, né? E tem um buraco embaixo das fundações de Gotham. Ou seja, alguém roubou uma pedra que estava segurando a cidade. E aí, por conta disso, aconteceu o terremoto. Aí o Batman descobre que foi um alienígena que roubou porque era um meteorito. Meu Deus do céu. Aí ele pega uma nave e vai para outro planeta buscar o meteorito. Sim, porque não, afinal, né, o único jeito de resolver o problema não dava para botar outra pedra ali. Tem que ser a pedra alienígena, né? Aí envolve aí a tropa dos Lanternas Verdes. Meu Deus do céu. Ok. Aí eu acho que as últimas histórias... Cara, pra mim a melhor parte são as últimas duas. Essas são bem legais, que colocam o Superman num contexto bem sci-fi. Então, aqui, por exemplo, ó, ele está investigando uma sonda que ele acabou vendo perto da Terra e ele encontra a Legião. E a Legião quer impedir o Superman de parar uma guerra, porque essa guerra, a princípio, é necessária para o futuro. E eu não vou dar detalhe para não estragar. Mas, assim, tem várias revelações aqui que tornam a história bem legal, sabe? Essa questão também de... Olha o desenvolvimento de personagem. É o Superman com um dilema ético, né? Beleza, eu vou salvar, né, se eu parar a guerra, eu comprometo o futuro. Então, inclusive acho que é o Paul Levitz que escreve essas aqui. O Paul Levitz é o roteirista. E tem Dick Giordano e Dick Dillon também aqui na parte do desenho. Ok, aí tem uma história que eu não vou explicar, mas é o Superman encontrando o Superboy, que basicamente é uma continuação do anterior, mas eu não posso falar porque é uma continuação, senão eu estrago tudo. Mas cara, o início já é muito doido, ó. Repara que do nada o Superboy sai socando o Clark no meio de um julgamento, né? Ele tá cobrindo como jornalista, e o Clark fica, cara, o que tá acontecendo? E a revelação é boa, tá? Aí, de novo, envolve desenvolvimento... Aí não é de um herói, tem o desenvolvimento de um vilão aqui. É bem bacana, esse final é legal. Agora, deixa eu mostrar pra vocês os extras. Ó. Eu não vou mostrar o que tem aqui embaixo, porque já é o final da história anterior. Mas repara só, ó, um gibis para bravos e destemidos. O Azulão também queria super parcerias. Ó, a nossa próxima edição, Lanterna Verde, o outro Lanterna Verde da Terra, o melhor da DC. E tem a capa e... inclusive, peraí. A guarda, eu acho que as guardas formam a capa também. Basicamente a guarda é a capa cortada no meio. E aí tem aqui o final. Gente, foi legal. Assim, como é que eu posso dizer? É um quadrinho, é importante dizer isso, tá? É para quem curte um resgate histórico. Boa parte das tramas. Às vezes não tem pé nem cabeça, às vezes é chatão. Inclusive um defeito, tá? Eu não sei se é um padrão talvez editorial da DC, mas, cara, a maior parte das histórias que tem aqui, elas acabam, tipo, aqui sabe, a última página, ela resolve a história inteira. Então, sabe, os finais são muito abruptos e, como eu falei, nunca tem um desenvolvimento de personagem, nunca tem, sabe, é literalmente a história pela história. O detalhe é que nem todas seguem essa regra. Então tem algumas que são, como eu falei, né, sei lá, a do Homem Borracha, tem um pouquinho disso, a história já é mais interessante. Tem um cachorro roxo, que loucura. Gente, era isso. Vocês curtiram? O que vocês gostariam que a Panini publicasse nesse formato? O que dá para aproveitar lá da coleção gringa que vocês gostariam de ver no Brasil? Tá, como eu falei, não foi a melhor escolha da Panini. Tem títulos mais interessantes para publicar do melhor da DC, né, como ficou no Brasil. Mas assim, pelo menos saiu e agora é a editora da continuidade aí com histórias mais legais. Esse aqui foi um vídeo extremamente sincero, então se tu puder clicar no like, ajuda muito, tá? Valeu, valeu.